Ação. Falar um pouquinho, Isabel, do nascimento da Dona Maria, da influência do Brasil, como que era a relação dela com a Dona Leopoldina e com o Dom Pedro e a família. A Dona Maria da Glória era a primeira filha. Não foi um varão, o que para a mãe e para o pai provavelmente foi um primeiro embate, porque as mulheres nesta época, acima de tudo, não só tinham que ter filhos, como tinham que dar rapidamente um descendente macho à família. Mas depois Maria da Glória eu acho que tem uma relação muito próxima tanto com a mãe como o pai. Quando eu fiz investigação e fui lendo, achei sempre muito engraçada as descrições do pai com os filhos. Nós imaginamos, não é? Um rei, ou, neste caso, depois um imperador. Imaginamos há relatos dele no passo com os filhos às cavalitas. Outra ideia que eu também gosto muito é que ele nas várias divisões do Paço de São Cristóvão, ele tinha brinquedos nas várias divisões da casa, de maneira que quando as crianças queriam brincar estivessem ali logo os brinquedos. Eu acho que Dona Maria cresceu muito próxima da mãe e do pai e nesse sentido foi uma menina bastante mimada, no bom sentido. Depois há vários bebés que não nascem e portanto ela é até durante mais tempo do que muitas vezes são, porque muitas vezes acontecem quase 9 meses depois de terem um irmão e ela tem ali um espacinho de tempo de 2, 3 anos em que é a menina da mãe e do pai. Eu acho que isso a torna muito segura dela própria. Temos cartas da Dona Leopoldina a descrever como ela é grande, como é alta para a idade, mas como é muito esperta e muito despachada e muito destemida. E eu acho que isso é engraçado, porque nós às vezes olhamos para trás na história e achamos que os pais entregavam os filhos às criadas e não tinham opinião sobre eles. Mas Dona Leopoldina tem essa sorte, que vai escrevendo para a sua família de origem e nós vamos conhecendo mais sobre a infância desta princesa. E depois eu acho que crescer no Brasil, e eu como portuguesa que fui ao Rio de Janeiro à procura, ser carioca, obviamente que tem que marcar. Eu acho que nós hoje sabemos cada vez mais sobre como a infância e a infância precoce marca as crianças. E portanto, mas às vezes caímos num erro. Imaginamos que ela marca desde que nós descobrimos que ela marca. Ou seja, Freud descobriu e então a partir de Freud as crianças foram todas marcadas. Mas não, o que ele descobriu faz parte da essência da natureza humana. Ou seja, quando olhamos para trás na história, podemos presumir com toda a honestidade que também marcou. E vamos vê-lo, vamos ver que isso acontece ao longo da vida de Dona Maria. Dona Maria vai ter sempre estas raízes de contacto com a natureza, desta vegetação exuberante que ela depois tenta recriar nos sítios onde ela vai viver, quando se pensa no desenho do Palácio da Pena, nos jardins do Palácio da Pena, e ela pede ao irmão que lhe mande vegetação e plantas vindas do Brasil, e portanto eu acho que se nós imaginarmos o Paço de São Cristóvão, os escravos, as danças, a música, o clima, temos que perceber que ela é aquilo que vai ser de facto uma rainha que vem para a Europa, mas que não nasceu nem cresceu na Europa. A relação dela, os irmãos, né, a família, quantos irmãos ela teve e como é que ela viveu ali com eles? Eu acho que ela teve sempre uma relação de grande proximidade com os irmãos. Tem que ela chama uma irmã que depois vai vir também para a Europa, que é a Mana Chica, depois a Januária, depois os rapazes, o João, e depois finalmente o bebé Pedro, e portanto ela vai crescer nisto, de ver crescer a sua família, ser sempre a mais velha e a mais responsável pelos outros, também perceber que a mãe
vai encarando estas gravidezes com certeza de maneira diferente. A mãe, por um lado, estas gravidezes depois, quando o rei Dom Pedro, que era conhecido pelas suas, por ser mulherengo e nomeadamente pela sua relação com a Marquesa de Santos, a mãe vai viver estas gravidezes muitas vezes, sobretudo a do varão, que nunca mais aparece, como um triunfo sobre a amante, que também está a engravidar e também está a ter filhos do próprio imperador. E, portanto, tenho a certeza que isto tudo o influencia, mas mais do que tudo influencia a morte, muito quando ela tem 7 anos, à volta de 7 anos, da mãe, que era com quem ela tinha uma relação muito, muito próxima. E isto, imaginar como é que isto marcou uma criança de 7 anos, de facto leva-nos a perceber porque é que ela depois é uma mãe que, mesmo em risco de perder a vida com mais um filho, ela persiste em ter filhos, apesar depois, mais tarde, dos conselhos até das amigas, nomeadamente da Rainha Vitória, para que ela tenha cuidado e não continue a engravidar. Ela vai engravidar e vai morrer novíssima de parto. E eu interpreto, claro que é uma interpretação pessoal, que por um lado ela nunca quer deixar de ser a mulher que tem uma ligação física ativa com o rei e que, portanto, não deixa espaço a entrarem outras mulheres na vida agora do marido dela, de Dom Fernando, como também de uma mulher que sabe que é nos filhos que encontrar satisfação. E isso eu acho que naquele tempo, na Europa, quando nós olhamos transversalmente, e estamos a falar de um período da Europa em que há 3 mulheres simultaneamente no poder. É um momento, eu acho que raro na história, porque a Rainha Vitória vai ser a Rainha de Inglaterra, a Dona Maria era já e vai continuar a ser Rainha de Portugal, e temos uma Rainha de Espanha também mulher. E comparando o crescimento destas crianças e da relação que têm com as mães, ganha, a nossa Dona Maria ganha nos termos em que hoje achamos que uma mãe deve ser. Uma mãe próxima, uma mãe que não tem medo do contacto físico com os filhos, que pega ao colo, que dá raspanetes, mas que é uma mãe muito, muito próxima. Em que medida essa relação, a relação do Dom Pedro com a Domitila afetou a rainha Dona Maria? Eu acho que a afetou porque acho que determina muito a forma como ela própria vai depois viver o casamento. Obviamente que nós não sabemos o quanto é que Dona Maria presenciou ou sentiu, porque de facto nós sabemos por nós próprios, podemos ser bastante resguardados destas coisas na infância, embora naquele passo de São Cristóvão não me parece que alguma coisa passasse despercebida a uma criança tão perspicaz como é a Dona Maria. E portanto tem que marcar, mas depois também temos que perceber uma coisa, os filhos não julgam os pais como as pessoas de fora julgam os pais, e ela tem uma adoração pelo pai. E, portanto, provavelmente ela não faz o mesmo julgamento do pai que fazia a mãe, não é? Ela provavelmente encontra outras formas de sublimar aquilo que aconteceu e de viver de outra maneira. Aí ela vai ser mandada para a Europa pela primeira vez. Quando que começa exatamente a história dela? Nessa primeira ida, onde ela conhece a Rainha Vitória, qual é a causa dela, que ela vai em busca do reino dela? Ela vai em busca porque a história é a seguinte, portanto o Dom Pedro dá o grito do Ipiranga, não é? E o Brasil torna-se independente de Portugal e ele torna-se imperador. Tem um irmão, mas por outro lado está em Portugal, está o pai dele. Quando o pai morre, a sucessão do trono põe-se e, portanto, Dom Pedro poderia ficar imperador do Brasil e de Portugal, mas na realidade ele abdica a favor da sua filha Dona Maria, que nessa altura tem 7 anos. Portanto, ela cresce também com este peso, privilégio de ser uma rainha menina, não é?
E neste momento fica em Portugal, está a mãe dele e um irmão, Dom Miguel. E Dom Miguel, que está em Portugal, obviamente está próximo do poder e chega-se ali a um compromisso negocial de que casará com a sobrinha e assim encontra-se ali uma solução para a questão. Provavelmente Dom Pedro achava que Dona Maria era uma mulher e, portanto, ficava muito bem entregue ao irmão e mostra a generosidade que Dom Pedro tinha no meio daquela euforia, às vezes, e de precipitação. Ele, no fundo, entrega ao irmão e à filha. Simplesmente, e nesse sentido, Dona Maria é enviada supostamente para a corte do pai, do avô materno, onde seria ainda educada, e depois viria para Portugal, onde assumiria o trono, à guarda, de certa maneira, do seu tio. E portanto, esta menina embarca numa viagem que demora muito tempo, mas até se imaginou que o barco se teria perdido. Mas quando toca a Gibraltar, quando o barco toca a Gibraltar para abastecer, é informado, o Marquês de Barbacena é informado que o Dom Miguel proclamou-se rei e, portanto, fez tábua rasa do compromisso com o irmão e ainda por cima um rei absolutista e não um rei de carta como era o imperador Dom Pedro. E neste momento pergunta-se o que é que se vai fazer a esta princesa. Vai-se devolvê-la ao Brasil? Que ordens? Dom Pedro ordena que ela fique, o Duque de Palmela, que não era Duque ainda, mas pronto, chega, o embaixador português, que é liberal, levam-na para Londres. E ela então fica quase 1 ano e picos em Londres, onde eles estão a tentar perceber se há condições para vir para Portugal ou se vai ter que regressar ao Brasil. Falar um pouquinho desse encontro dela com a Vitória e como que isso marcou essa amizade que elas levaram a vida inteira. Nós sabemos, a Rainha Vitória desde muito nova que escreve diários e portanto é uma benção. Escreve diários porque depois nós podemos ir encontrando nas linhas dos seus diários alguma informação. Nós temos alguns dados que nos informam que, por exemplo, o rei de Inglaterra do momento, que era um tio da Rainha Vitória, recebe Dona Maria como rainha e manda inclusive pintar o retrato da pequenina rainha. E deve o encher de alguma ternura aquela menina de olhos verdes e caracóis loiros e que falaria um francês atabalhoado-se, provavelmente com um sotaque provavelmente carioca, e toma debaixo da asa, como em inglês se diz, under her wing, e vai tomando conta dela. Entretanto, esta outra menina, que tem exatamente a mesma idade, eles têm 3 meses de diferença de idades, está a crescer num palácio em que a mãe, uma mãe muito possessiva, de origem alemã, Saxe-Coburgo, a mãe a está a educar na esperança de que não haja descendentes, nem de mais nenhum descendente para o trono e que esta menina, Vitória neste caso, venha a ser rainha. E portanto nós sabemos que elas se encontraram e sabemos que depois a Rainha Vitória no diário conta como é que se foram despedir dela, despedir da Dona Maria, quando Dona Maria, Dom Pedro decidiu que afinal não havia nada para ela na Europa. Entretanto, Dom Pedro também tinha decidido voltar a casar e manda vir a nova mulher e a filha de regresso para o Brasil. E depois, se calhar, a história teria ficado mais ou menos por aqui, não fora o facto de mais tarde Dona Maria e a Rainha Vitória casarem com primos direitos. E, portanto, Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha e o Príncipe Alberto de Inglaterra são primos direitos.
e a Rainha Vitória conheceu inclusivamente Dom Fernando. E a partir daqui vai haver uma correspondência que se vai manter até à hora da morte, literalmente até à hora da morte, entre a Rainha Vitória e Dona Maria. O que é uma fonte extraordinária de prazer para quem lê aquelas cartas, mas também de uma informação riquíssima sobre tudo o que vai acontecer na vida de uma e na vida de outra. Do conflito, da guerra familiar entre o Dom Pedro e o Dom Miguel. Como é que foi esse conflito, as causas disso? As causas vistas de uma forma relativamente simplista, porque provavelmente depois o lado miguelista dirá uma coisa e o lado liberal terá outro ponto de vista, e eu acho que ainda hoje em dia em Portugal há aqui uma cisão forte entre as pessoas que, pelo menos as que têm ligações à monarquia antiga, que continuarão hoje a ser miguelistas ou liberais. Mas a causa, basicamente, é porque Dom Pedro vê esgotada a sua... do ponto de vista dele, a sua ação política, o seu trono no Brasil é posto em causa. Ele, num gesto impulsivo, abdica em favor do seu filho, parte do Brasil e decide, não, eu vou empenhar a minha vida na conquista do trono para a minha filha, que o merece. E, portanto, Dom Miguel, entretanto, obviamente vai lutar para se preservar no poder. E é esta luta entre liberais e miguelistas que vai ser uma guerra civil com grandes custos. Eu acho que os custos vão-se pagar em Portugal até muito, muito tarde, pela desorganização enorme do país, porque as guerras civis durou muito tempo, mesmo depois do trono conquistado, de Dom Pedro entrar em Lisboa e de conquistar para os liberais e Dom Miguel sair do país. A partir daí, Dona Maria tem condições de vir para Portugal e tem à volta de 14 anos, mas na realidade estas estruturas todas abanadas vão demorar ainda muito, muito tempo. E o reinado de Dona Maria II é um reinado conturbadíssimo a nível político, com partidos que se fazem e desfazem, se lutam e que mudam de fações, com os primeiros ministros que são leais à rainha, mas depois já não são. Eu acho que vai ter marcas muito profundas. E Dona Maria vai, obviamente, sofrer com a herança de um reino dividido e dilapidado, de certa maneira. Qual era o país que ela encontrou? Um país que foi assolado pelas guerras peninsulares, a invasão francesa, a invasão em domínio inglês. Qual era a situação econômica, social de Portugal? A situação económica era desastrosa. Sempre que agora passámos esta crise económica que Portugal passou nestes últimos anos e que esperemos que esteja a sair, havia muita gente que, com aquela falta de visão da história, estavam a achar que era a primeira vez que havia déficit, a primeira vez que Portugal devia muito mais do que podia pagar. Era uma situação muito de bancarrota. O pobre Palmela bem se esforçava para ir à Inglaterra, o Marquês de Lavradio, para conseguirem financiamentos para Portugal. Portanto, era uma situação de instabilidade interna e financeiramente, como diz, invasões francesas, tudo. É um país que não tinha a sua máquina produtiva completamente de rastros e que teve que se reconstruir. E como é que foi essa reconstrução? Qual a importância da Dona Maria? Nesse caso, a política era muito instável. E a partir de quando que ela começou a conseguir fazer alguma coisa mais social e obras mais efetivas para o país? Não é a minha economia deste tempo, não é a minha grande especialidade, mas
O que acontece é que Dona Maria vai encontrando um ou outro primeiro-ministro que vai conseguindo fazer alguma coisa, mas eu diria que provavelmente só com a ditadura, no fundo, de Costa Cabral, que é um primeiro-ministro que ela gosta muito, mas que é obviamente um ditador, só a partir daí é que de facto, e a Dona Maria tem o cognome da educadora, porque o ensino público, a escola primária pública, mais acessível e mais alargada ao conjunto da população portuguesa, e muitas outras coisas vão-se conseguindo conquistar. Mas eu diria que o equilíbrio, Dona Maria morreu muito nova também, e eu diria que a única coisa que de facto mudou com ela foi que, apesar de tudo, havia uma figura de referência. Havia alguém que estava no poder, que era a rainha, que não tinha o seu lugar ameaçado nesse sentido, embora houvesse muitas vezes medo de que fosse preciso, houvesse uma revolução e fosse preciso ela fugir. A Armada Inglesa manteve-se no Rio Tejo muito tempo para a levar em caso de revolta, e entre todas as revoltas e pequenas revoltas, mas eu diria que talvez seja só essa ideia simbólica de que de facto o trono estava ocupado. E agora voltando um pouco nos casamentos, para a gente falar um pouco da figura do príncipe consorte. O primeiro casamento, como é que foi o casamento dela com Augusto de Beauharnais, o porquê e como é que foi ela se tornar viúva tão cedo? Depois já há dúvidas, ela queria muito casar-se, diz que punha os embaixadores já à procura de alguém, e provavelmente ela sentiu que precisava de alguém ao lado dela, sobretudo porque depois Dom Pedro vai morrer e vai deixá-la sozinha, e ela nitidamente, ainda por cima, como tivemos, ela era uma mulher de família, que vivia rodeada dos seus irmãos, e portanto deve-se ter sentido muito sozinha, mesmo tendo uma madrasta e uma meia-irmã. Deve ter sentido uma grande necessidade de ter ao seu lado um homem. E, portanto, este homem, Dom Augusto, é irmão da sua madrasta. E, portanto, além de, acho que, ser bonito e dela ter conhecido quando a madrasta Dona Amélia foi para o Brasil, e eles ter-se-ão conhecido nessa altura, e, portanto, já se conheciam, tinha o atrativo de ser também um homem católico, porque depois aqui a religião depois vai entrar mesmo em relação o mercado não é assim tão grande como isso, porque a Alemanha protestante, a Inglaterra protestante, portanto os partidos para casar teriam que ser necessariamente católicos, portanto limitava a escolha. Mesmo quando nós pensamos, o rei Dom Fernando vai ser uma linha dos Saxos-Coburgos-Gotas católica, porque os outros não são protestantes. E ela acolhe-o com grande entusiasmo, e parece que os portugueses o acolheram também com enorme entusiasmo, inclusive deixando que ele fosse, que era uma dúvida, o chefe das Forças Armadas, e não sabemos se o casamento sequer se chegou a consumar. Sabemos que infelizmente ele teve difteria, ou julgam-se que é difteria, uma coisa de garganta, e morreu num espaço de tempo curtíssimo. E depois dizem que a rainha mandou os embaixadores de novo. Terá tido um desgosto, mas basicamente o objetivo era arranjar mesmo marido. E aqui aparece Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, um lado católico nós não lhe podemos chamar alemão, porque nesta altura não havia, a Alemanha como um país é uma coisa muito mais recente, ele tem uma mãe húngara, pronto, tem ali muitas ligações, mas não se consegue perceber muito bem porquê, mas a recepção dos portugueses a Dom Fernando não foi tão
tão calorosa como tinha sido a Dom Augusto. E começa a haver ali logo uma luta, porque se ele poderia ser o chefe das Forças Armadas, mas Dona Maria mostrou, como sempre se mostrou, extremamente leal e extremamente capaz de bater o pé. Mas este casamento para ela, eu acho que foi um casamento muito feliz e muito realizado. E nós em Portugal temos que agradecer muito, porque Dom Fernando foi de facto, Portugal, eu não tinha muita consciência disso, mas por exemplo Lisboa, muito poucos monumentos tinham sido recuperados depois do terremoto. E se calhar as pessoas não sabem, mas por exemplo, Dom Fernando compra o Castelo dos Mouros, Dom Fernando compra o Mosteiro da Pena, onde vai fazer o Palácio da Pena, Dom Fernando com o seu dinheiro recupera o Mosteiro da Batalha, do seu dinheiro, da sua fortuna pessoal, a Torre de Belém, os Jerónimos. Portanto, este é um homem que está ao lado da sua rainha, mas ao mesmo tempo eu acho que é um homem que tem os seus interesses próprios, ou seja, não compete com ela diretamente naquilo que ela de facto gostava. Ela é uma mulher de poder. Eu acho que ela gosta de governar, eu acho que ela gosta da política, ela gosta da intriga de corredores, ela gosta de tudo isto. E Dom Fernando não tentou, acho eu, competir com ela nessa área. Foi um consultor, foi um conselheiro, foi sempre alguém próximo, foi alguém com muito bom senso, parece, ela nem sempre tem muito bom senso, mas não competiu com ela, ou seja, deixou-a brilhar. Eu acho que isso fica bem a qualquer homem. E aí ele, no caso desse contrato de casamento, ele só aceitou vir casar se ele também fosse o chefe das Forças Armadas. Sim, mas é uma discussão que vai manter-se até ao fim. Aliás, mas já bastante mais tarde, ele finalmente deixa-no assumir esse lugar, e ele vai com o seu exército, vai comandar o exército até Santarém para mais um confronto. Eu acho sempre muito engraçado, e não consigo deixar de me lembrar com um sorriso das cartas, que é a primeira vez que Dona Maria, já tinham muitos filhos, primeira vez que Dona Maria e Dom Fernando se separam. Separam-se por umas noites em que ele vai à vida dele e ela fica, e ela escreve-lhe quase todas as noites. E eu acho muito engraçado uma carta em que ela refere: Dom Fernando, Fernando, por favor, não cantes em frente dos teus soldados. O que eu acho que é muito engraçado, porque mostra este lado em que ela, sim senhora, para ela esta cultura toda deve ter sido interessante, mas na realidade para ela talvez a diferença entre o pai, entre o Dom Pedro pronto a pegar em armas e a sair a cavalo e enfrentar os confrontos todos,